A paz do Senhor, meus irmãos. Toda honra, toda glória seja dada a esse nosso Jesus. Ele é a essência. Jesus é o dono da minha casa. É o dono desta igreja, aleluia. Os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de João. Agora vai ser o capítulo 8 e o verso 12. Assim diz a palavra do nosso Deus. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor alcançou a minha vida, alcançou a vida aqui dos meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o Deus desta igreja. E nesse momento, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo possa estar falando, Senhor, aos meus lábios. E também, Senhor, possa estar falando com a tua igreja, Senhor. Dê discernimento para a tua igreja, para que possamos entender a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Os meus irmãos podem se assentar. Novamente a paz do Senhor. Agradeço a oportunidade de estar junto a esse povo de Deus, estar aqui falando da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço o presbítero Edivaldo pelo convite. E é uma grande satisfação de estar aqui junto com os irmãos. Jesus, a luz do mundo. Se nós formos observar no capítulo anterior, no capítulo 8, Jesus se encontra em Jerusalém. Preste atenção aqui, meu irmão. Outra vez é sábado. Em outras visitas anteriores, despertou a ira dos líderes religiosos, que são os fariseus e os escribas. Enfurecidos, escribas e fariseus pegam em pedras para matar. Absolutamente tranquilo, Jesus passa entre os judeus e se retira do templo. Os irmãos podem estar acompanhando essa mensagem no capítulo 9. É aqui que nós estaremos trabalhando. Então, nos primeiros versos diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. O texto começa assim, inicia afirmando que Jesus viu um cego de nascença. E é interessante que Jesus andando viu isso, que nós temos que pensar, porque Jerusalém era uma cidade, era uma grande cidade. E havia o quê?
aglomerações de pessoas. Muitas pessoas. Então, se nós formos pensar, é difícil ser notado. Ali estava aquele mendigo, aquele cego da estrada. Ele nunca viu a luz do sol, nunca contemplou a beleza do pôr do sol, nunca viu o rosto da mãe. Ele não sabia ler, não sabia escrever. Naquela época ele não tinha utilidade para a sociedade judaica. E não havia esperança de que este véu negro fosse removido algum dia. Por quê? Porque nunca se ouviu dizer que um cego de nascença havia sido curado. Aquele homem é rejeitado, ele é só, ele caminha tateando, ou seja, ele buscando contato. Lá no dicionário diz que ele simplesmente buscava contato. Nos tempos de Jesus, os cegos não tinham valor algum. Nascendo cego, eles eram apontados como sendo castigados por pecados. Nasceu cego, na cabeça deles, eram castigados por pecados. Aí então, se estava sendo castigado, por que então ajudar? Por que então ajudar? Percebendo a atenção de Jesus, voltar-se para o cego, os discípulos perguntam: quem pecou no caso desse homem? Perceba aqui, no verso 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem neles a obra de Deus. Perceba que Jesus Cristo, ele não entra em discussão. Jesus não entra em discussão. Ele absolve o homem, ele absolve os pais de qualquer culpa. Aí o mestre está ensinando aqui aos seus discípulos que não havia nenhum castigo ou maldição hereditária. Se nós formos pensar aqui, os discípulos eles estavam mais interessados em resolver algum problema teológico. Edivaldo, não é porque nós estamos lá fazendo teologia que eu falei isso, mas os discípulos aqui estavam mais interessados em resolver um problema teológico do que socorrer o cego. Os discípulos estavam imersos na crença da causa e efeito. Já começaram a querer investigar e fazer julgamento. Nós muitas vezes somos assim. Julgamos o que não sabemos, condenamos, tratamos com indiferença e vemos multidões. Mas Jesus Cristo, meu irmão, não vê multidões. Jesus vê cada indivíduo. Jesus vai além das circunstâncias. As pessoas são seres humanos especiais. Jesus é acessível ao que buscam socorro. Aleluia! Jesus é acessível ao que buscam socorro. Ele não tem horário, expediente, está sempre disponível para ajudar. Onde quer
que esteja. Jesus. Aí ele responde no verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo. Jesus, a luz da igreja do Xaxim. Jesus, a luz da vida dos meus irmãos. Jesus, a luz das nossas famílias. Esse é o nosso Jesus. Jesus ensina que na realidade existe uma cegueira mais profunda e pavorosa do que a visão física, que é a visão espiritual. Aí continuando nos versos 6 e 7, dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai late no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou, vendo, aleluia! Voltou, vendo. O tanque de segundo estudiosos, o tanque de Siloé, esse tanque era composto por um recipiente quadrangular, medindo 25 metros de comprimento, por 5 metros de largura e 5 de profundidade. A água vinha de um canal subterrâneo, localizada mais ao norte do Vale de Cedron, e esse túnel foi descoberto em 1886. Foi construído por ordem do rei Ezequias. Mas eu quero que os irmãos pensem. Então lá Jesus cospe no chão, faz um lodo, espalha nos olhos do cego. Ele manda o cego lavar-se no tanque de Siloé. Este lugar ficava fora dos muros ao sul da cidade. Eu quero que você pense, tente pensar como cego. Imagina o cego, presbítero, com o olho cheio de barro, o olho cheio de barro, e para uma informação para você, aquele tanque ficava a 7 quilômetros dali. Você pensou? O cara poderia pensar assim, nossa, é uma brincadeira, né? Eu com a cara cheio de barro e ter que andar 7 quilômetros até o tanque para lavar. Qual foi o objetivo de Jesus? Em Hebreus 11:1 vai estar falando assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Aquele cego teve fé. O objetivo foi aumentar a fé daquele cego, pois os judeus acreditavam que aquelas águas possuíam propriedades medicinais. Aí eu faço a pergunta aí, Osni. Hoje, este Jesus que teve poder até para ressuscitar Lázaro, para fazer andar o paralítico, para transformar a água em vinho,
Este Jesus Todo-Poderoso não tinha e tem poder para dizer simplesmente, vê, e o cego ficaria vendo? Claro. Claro. E por que não fez? Porque, mais uma vez, ele queria a participação humana. Ele, Jesus Cristo, é tão educado que ele não invade, meu irmão. Ele não invade. Ele é educado. Jesus, ele pode operar um milagre na sua vida hoje. Jesus, ele pode, como ele operou um milagre na minha vida. Como hoje, nós estamos lá na Quinta Igreja. Alguns irmãos devem conhecer o Cleverson. Ele é meu cunhado, é da família Fuzetti. O Cleverson, no final do ano, ele foi acometido por uma doença degenerativa do Guillain-Barré, que chama a doença. E essa doença começou a degenerar os seus músculos. E aí, a igreja, mais os irmãos entraram em oração. E Jesus curou o Cleverson. Mas na quinta-feira, o Cleverson novamente começou a se sentir mal. E hoje ele está internado na UTI. Ele está internado na UTI. E os médicos estão fuçando porque não conseguem descobrir. Mas eu sei que esse Jesus que curou o cego, ele tem poder para curar o Cleverson que está lá na UTI. Como ele teve como ele pode fazer um milagre na minha vida. Nós não podíamos ter filho. E hoje eu quero falar para vocês olhar para o último banco, porque Jesus, quando cura, ele cura por completo, ele não cura parcialmente. Jesus, ele cura por completo. E a prova disso que está ali meus 2 filhos hoje. Seja para a honra e glória do Senhor. Esse é o Deus desta igreja, meus irmãos. Nos versos 6 e 11. De 6 a 11 diz assim. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e veio. Então os vizinhos, eu que dantes o conhecia o de vista como mendigo, perguntaram, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Glória a Deus. Aqui nós observamos que o homem, ele segue as instruções e quando sai da água está curado. O povo fica tão admirado que alguns nem acreditam
que trata-se da mesma pessoa. Você consegue aqui entender, meu irmão? Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, é impossível nós permanecermos da mesma maneira. É impossível. Você, meu irmão, teve um encontro com Jesus Cristo? Amém? Muito mais grave que a cegueira física é a cegueira espiritual. É o pecado nos envolve em trevas e nos separa de Deus. Levam os fariseus que procedem. Aí os fariseus aqui, nós vamos verificar que os fariseus, eles procedem um exame minucioso. Depois é levado, né, aos pais que confirmam que ele era cego. Porque ninguém estava acreditando. Mas os pais, com medo de declararem, porque agora enxerga, sugerem que seu filho, que tem idade suficiente, fale por si mesmo. Os fariseus encontram dificuldade para explicar como pode um pecador fazer sinais extraordinários. Aqui, os fariseus estavam falando aqui que Jesus era um pecador. Por quê? Porque ele curou no sábado. Olha a visão desses fariseus e desses escribas. Porque Jesus curou no sábado, então Jesus era pecador. Como poderia um pecador fazer sinais extraordinários? Aí os fariseus, enrolados, tentam condenar Jesus, porque ele realizou essa cura no sábado. Mas alguns deles já começam a hesitar. Não consegue explicar. Alguns deles já não conseguem mais explicar. Voltando, nos versos 24 e 25. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Os fariseus estavam tentando o quê? Abalar a confiança do cego. Mas o cego evidenciou a hipocrisia dos fariseus e responde: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Glória a Deus. O homem repreende os judeus perguntando: quereis porventura fazer vós também seus discípulos? Aí o cego agora, Deus abre cura a sua visão física e também cura a sua visão espiritual. E agora o cego está perguntando: vocês querem ser discípulos desse Jesus? Aí os fariseus: vocês não sabem de onde ele vem. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Enfurecidos, os fariseus expulsaram o homem, esse cego, da sinagoga. Você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? Como tem ousadia de nos ensinar? Você notou que muitas vezes, meu irmão,
as pessoas apelam para a violência quando os fatos contrariam sua incredulidade? As pessoas, eles apelam para a violência. Mas Jesus tornou a encontrar o homem cuja visão havia restaurado e o cego identificou como filho do homem. O homem creu em Jesus e o adorou. A visão interior do homem, assim como a visão física, foi restaurada. Ele reconheceu Jesus como a luz do mundo. Você reconhece a Jesus como a luz do mundo, meu irmão? Amém? Graças a Deus. E no verso 41, ouvindo a afirmação de Jesus, os fariseus começaram a rosnar. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Agora, ao contrário do ex-cego, os fariseus e os escribas não tiveram a capacidade de enxergar esse Jesus como a luz do mundo. Quem não consegue ver a luz, normalmente insiste em que seus conceitos morais são corretos e se recusa a submeter à luz que é Jesus Cristo. Existem 3 tipos de cegueira. Desse texto aqui que nós observamos, nós vamos tirar 3 tipos de cegueira. A primeira é a cegueira física. Mas Jesus pode curar. A segunda é a cegueira espiritual consciente. Essa pode ser remediada, caso o indivíduo busque passar das trevas para a luz. E a terceira cegueira é a cegueira espiritual inconsciente. É aquela que só admite a necessidade da cura com a mais extrema dificuldade. Essa é aquele que acha que suas convicções estão sempre certas e que sua condição é boa e não tem necessidade de buscar a visão espiritual. Deus, com seu amor acolhedor e abrangente, envia o seu único filho para ser a luz e salvação aos perdidos. Pois Deus enviou o seu Filho amado, não para condenar ao mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Também farei de você, isso é para vocês, irmão. Também farei para você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Jesus é a luz do mundo. Ele nos convida a segui-lo. Quem o segue nunca mais andará em trevas, mas possuirá a luz da vida. Aleluia! A luz veio ao mundo e trouxe paz, libertação e o mais importante, Jesus trouxe salvação a todos nós. Amém? Convido os irmãos a portarem em pé. Quero fazer uma oração junto aos irmãos, para que, se hoje existir algum problema que atrapalhe a nossa visão de adorar a esse nosso Deus, a esse Deus que tem poder para curar, esse Deus que tem poder
para limpar os nossos olhos. Esse Deus que tem poder para que nós possamos andar no seu caminho. Senhor nosso Deus, toda honra, Senhor, toda glória seja dada a Ti. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei, Senhor, que o Senhor é o Deus desta igreja. Eu sei, Senhor, que o Senhor é a luz, Senhor, da minha casa, da casa dos meus irmãos, Senhor. O Senhor é a luz da nossa família, Senhor. E nós fomos colocados aqui, Senhor, neste mundo, para ser luz, Senhor. Onde nós verificamos que existe muitas trevas, Senhor, mas nós estamos aqui para se refletir a Tua luz, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa continuar conduzindo a Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar habitando nos nossos corações para que possamos vencer esses dias maus, Senhor. O Senhor nos dá poder para isso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Hoje nós falamos que o Senhor é um Deus que cura, Senhor. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, se tiver algum irmão aqui, Senhor, que tenha a necessidade de uma cura física, uma cura espiritual, que o Senhor, restabeleça em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, desde já, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma oração em dupla.